O significado bíblico da morte nos sonhos e sua mensagem espiritual. Ontem à noite, morri em meu sonho. Sonhos sobre morrer ou perder um ente querido podem ser surpreendentes e angustiantes, dando a impressão de que o sonhador teve um vislumbre da vida após a morte. Contudo, não há absolutamente nenhum motivo para alarme ou histeria neste momento. Se você não acordar antes de morrer em seu sonho, você não morrerá de fato se não o fizer. É importante observar o que está acontecendo em sua vida desperta que pode ter desencadeado esse sonho, para que você possa aproveitar ao máximo a tentativa de descobrir o que significa seu sonho de morrer. O que significa quando você sonha que alguém está caindo para a morte? Sonhos em que uma ou mais pessoas estão caindo são relativamente comuns e podem significar o seguinte: sentimentos de estar fora de controle, desapegar-se ou libertar-se de sentimentos de insegurança ou falta de autoconfiança. É possível que o simbolismo da morte esteja ligado ao simbolismo da queda, pois ambos podem representar um fim, um começo, ou ambos ao mesmo tempo. Imaginações de pessoas famosas falecendo. Se você sonha que uma celebridade faleceu, o sonho provavelmente não é sobre a celebridade. Existe a possibilidade de que o significado esteja em quem ou que uma celebridade específica representa para você. Tendo pesadelos com a morte de animais de estimação. Se o seu companheiro animal for idoso ou doente e você estiver genuinamente preocupado com ele, poderá ter sonhos em que ele falece. No entanto, seu animal de estimação também pode representar outra coisa, como: é possível que você tenha medo de perder esses três aspectos de si mesmo e é por isso que continua sonhando com o falecimento do seu animal de estimação. Pesadelos sobre o falecimento de amigos. Se você sonha que um amigo próximo faleceu, pode ser um sinal de que você está preocupado com essa pessoa. Também pode significar que sua amizade está passando por algum tipo de transição ou que você prefere não ter que lidar com essa pessoa em particular. É importante ter em mente que a interpretação do sonho pode não ter nada a ver com o amigo em questão. Em vez disso, pode estar relacionado ao significado que você atribui a esse amigo em sua vida. Ter sonhos com entes queridos que já faleceram. De acordo com os resultados do referido estudo de pesquisa de 2016, fonte confiável, pessoas frequentes sonham com a própria morte. Foi relatado que pacientes com doenças terminais sonham com familiares e amigos falecidos. Esses sonhos eram geralmente reconfortantes, e as pessoas que neles apareciam eram retratadas como se estivessem no auge da saúde física e mental. É possível que este seja um mecanismo de enfrentamento. Pesadelos que envolvem cadáveres. É possível que você nunca tenha esperado ver um cadáver durante o sono, mas na verdade isso acontece com mais frequência do que você imagina. A presença de imagens tão assustadoras ou angustiantes em um sonho às vezes pode ser perturbadora. No entanto, se você conseguir se livrar da sensação e continuar com o resto do dia, provavelmente será apenas uma ocorrência passageira. Converse com seu médico de atenção primária ou com um profissional de saúde mental licenciado se as imagens em seus sonhos lhe causarem uma sensação contínua de desconforto ou estresse. A vida após a morte é um momento para recomeços. Ter um sonho em que você se mata é uma metáfora para as mudanças internas, transformações, momentos de autorrealização e crescimento positivo que estão ocorrendo dentro de você ou em sua vida. Você está progredindo através de um período de transição e se tornando mais iluminado ou espiritual como resultado disso. Você está prestes a embarcar em um novo começo e deixar o passado no passado enquanto se prepara para mudanças significativas que virão. Você pode sonhar com sua própria morte se estiver passando por uma grande transição em sua vida, como se casar ou se divorciar, ser promovido a um novo cargo ou se mudar para um novo país. Se você tem um sonho em que finge sua própria morte, isso indica que você está recuperando o controle de sua vida e recomeçando com algo novo. Que significa sonho? O significado bíblico da morte nos sonhos e sua mensagem espiritual. Ontem à noite, morri em meu sonho. Sonhos sobre morrer ou perder um ente querido podem ser surpreendentes e angustiantes, dando a impressão de que o sonhador teve um vislumbre da vida após a morte. Contudo, não há absolutamente nenhum motivo para alarme ou histeria neste momento. Se você não acordar antes de morrer em seu sonho, você não morrerá de fato se não o fizer. É importante observar o que está acontecendo em sua vida desperta que pode ter desencadeado esse sonho,
para que você possa aproveitar ao máximo a tentativa de descobrir o que significa seu sonho de morrer. O que significa quando você sonha que alguém está caindo para a morte? Sonhos em que uma ou mais pessoas estão caindo são relativamente comuns e podem significar o seguinte: sentimentos de estar fora de controle, desapegar-se ou libertar-se de sentimentos de insegurança ou falta de autoconfiança. É possível que o simbolismo da morte esteja ligado ao simbolismo da queda, pois ambos podem representar um fim, um começo, ou ambos ao mesmo tempo. Imaginações de pessoas famosas falecendo. Se você sonha que uma celebridade faleceu, o sonho provavelmente não é sobre a celebridade. Existe a possibilidade de que o significado esteja em quem ou que uma celebridade específica representa para você. Tendo pesadelos com a morte de animais de estimação. Se o seu companheiro animal for idoso ou doente e você estiver genuinamente preocupado com ele, poderá ter sonhos em que ele falece. No entanto, seu animal de estimação também pode representar outra coisa, como: é possível que você tenha medo de perder esses 3 aspectos de si mesmo e é por isso que continua sonhando com o falecimento do seu animal de estimação. Pesadelos sobre o falecimento de amigos. Se você sonha que um amigo próximo faleceu, pode ser um sinal de que você está preocupado com essa pessoa. Também pode significar que sua amizade está passando por algum tipo de transição ou que você prefere não ter que lidar com essa pessoa em particular. É importante ter em mente que a interpretação do sonho pode não ter nada a ver com o amigo em questão. Em vez disso, pode estar relacionado ao significado que você atribui a esse amigo em sua vida. Ter sonhos com entes queridos que já faleceram. De acordo com os resultados do referido estudo de pesquisa de 2016, fonte confiável, pessoas frequentes sonham com a própria morte. Foi relatado que pacientes com doenças terminais sonham com familiares e amigos falecidos. Esses sonhos eram geralmente reconfortantes, e as pessoas que neles apareciam eram retratadas como se estivessem no auge da saúde física e mental. É possível que este seja um mecanismo de enfrentamento. Pesadelos que envolvem cadáveres. É possível que você nunca tenha esperado ver um cadáver durante o sono, mas na verdade isso acontece com mais frequência do que você imagina. A presença de imagens tão assustadoras ou angustiantes em um sonho às vezes pode ser perturbadora. No entanto, se você conseguir se livrar da sensação e continuar com o resto do dia, provavelmente será apenas uma ocorrência passageira. Converse com seu médico de atenção primária ou com um profissional de saúde mental licenciado se as imagens em seus sonhos lhe causarem uma sensação contínua de desconforto ou estresse. A vida após a morte é um momento para recomeços. Ter um sonho em que você se mata é uma metáfora para as mudanças internas, transformações, momentos de autorrealização e crescimento positivo que estão ocorrendo dentro de você ou em sua vida. Você está progredindo através de um período de transição e se tornando mais iluminado ou espiritual como resultado disso. Você está prestes a embarcar em um novo começo e deixar o passado no passado enquanto se prepara para mudanças significativas que virão. Você pode sonhar com sua própria morte se estiver passando por uma grande transição em sua vida, como se casar ou se divorciar, ser promovido a um novo cargo ou se mudar para um novo país. Se você tem um sonho em que finge sua própria morte, isso indica que você está recuperando o controle de sua vida e recomeçando com algo novo. Se você tem um sonho em que seu ex-parceiro falece, é uma mensagem do seu subconsciente dizendo que o relacionamento acabou e que você está pronto para seguir em frente. Se você sonha que um de seus pais vivos faleceu, isso sugere que você está passando por um período de transição significativo em sua vida desperta. A dinâmica entre você e seus pais mudou para uma nova esfera nos últimos anos. Quando uma criança atinge certos marcos de desenvolvimento e se torna adulta, sonhar com a própria morte pode ser interpretado como uma metáfora para a jornada de autodescoberta, transição e amadurecimento da própria criança para um novo estágio de vida. Quando você morre, uma parte de você deixa de existir. No sentido figurado, a morte pode ser interpretada como a conclusão ou cessação das formas anteriores de comportamento de uma pessoa, incluindo hábitos negativos, padrões destrutivos ou qualquer outro aspecto de si mesmo. Portanto, morrer não se refere necessariamente a uma perda real de vida, mas sim à conclusão de algo. Em sonhos como esses, o falecimento é frequentemente personificado por outro personagem. Se você tem um sonho em que alguém morre,
isso indica que você está tentando esconder algum aspecto de quem você é representado pela pessoa que está morrendo. D. Lincoln compra seguidores e sonhar com sua própria morte se estiver passando por uma grande transição em sua vida, como se casar ou se divorciar, ser promovido a um novo cargo ou se mudar para um novo país. Se você tem um sonho em que finge sua própria morte, isso indica que você está recuperando o controle de sua vida e recomeçando com algo novo. Se você tem um sonho em que seu ex-parceiro falece, é uma mensagem do seu subconsciente dizendo que o relacionamento acabou e que você está pronto para seguir em frente. Se você sonha que um de seus pais vivos faleceu, isso sugere que você está passando por um período de transição significativo em sua vida desperta. A dinâmica entre você e seus pais mudou para uma nova esfera nos últimos anos. Quando uma criança atinge certos marcos de desenvolvimento e se torna adulta, sonhar com a própria morte pode ser interpretado como uma metáfora para a jornada de autodescoberta, transição e amadurecimento da própria criança para um novo estágio de vida. Quando você morre, uma parte de você deixa de existir. Num sentido figurado, a morte pode ser interpretada como a conclusão ou cessação das formas anteriores de comportamento de uma pessoa, incluindo hábitos negativos, padrões destrutivos ou qualquer outro aspecto de si mesmo. Portanto, morrer não se refere necessariamente a uma perda real de vida, mas sim à conclusão de algo. Em sonhos como esses, o falecimento é frequentemente personificado por outro personagem. Se você tem um sonho em que alguém morre, isso indica que você está tentando esconder algum aspecto de quem você é representado pela pessoa que está morrendo. O que quer que essa pessoa tenha representado no passado, ela não desempenha mais um papel na sua vida. Na maioria dos casos, ter um sonho em que outra pessoa morre é um sinal de que os seus sentimentos pela pessoa falecida já faleceram ou de que uma mudança ou perda significativa está ocorrendo no seu relacionamento com a pessoa falecida. Se você tem um sonho em que testemunha o falecimento de um estranho, é um sinal de que está vivenciando sentimentos de desconexão com as mudanças que estão ocorrendo em seu ambiente. Se você tem um pesadelo em que presencia o falecimento de uma criança, é sinal de que precisa crescer e parar de agir como criança. A morte de uma criança também pode significar que você não consegue expressar sua própria criança interior. Um despertador em forma de morte. Os aspectos aterrorizantes e perturbadores da morte podem, por si só, servir como um alerta para outra coisa. É a maneira que sua mente usa para tentar chamar sua atenção para algo extremamente importante que está acontecendo em sua vida desperta e que exige ação imediata de sua parte. Pense em como você se sentiu em seu sonho e depois pense em uma situação de sua vida em que você se sentiu da mesma maneira. Compare e contraste os dois. Sonhar que está prestes a morrer pode servir como sinal de alerta para algumas pessoas. É possível que você esteja adiando a ida ao médico. Ou talvez você precise fazer alguns ajustes na maneira pouco saudável como você vive sua vida. A única saída é a morte. Se você tiver um sonho em que morre, isso pode significar que você está tentando desesperadamente fugir das pressões e responsabilidades de sua vida desperta. Isso pode ser uma fonte significativa de estresse, uma obrigação ou uma responsabilidade, ou pode ser que você queira sair de um relacionamento que é doloroso para você. Experimentar a morte significa aceitar a morte. É possível que sonhar com a morte seja o seu subconsciente tentando aceitar a realidade de que um dia você vai morrer. É normal sentir-se ansioso ao pensar na própria mortalidade. Quando isso vai acontecer? Que passos precisarão ser dados? Será doloroso? Às vezes é difícil pensar conscientemente sobre a morte porque é desagradável ou tabu ou porque você simplesmente não quer pensar nisso. Isso pode tornar difícil pensar na morte. Como consequência disso, você o força mais profundamente em seu subconsciente, onde poderá eventualmente se manifestar em um sonho. Não é de surpreender que você fique preocupado com pensamentos de morte e sonhe com isso com mais frequência se alguém próximo a você estiver sofrendo de uma doença terminal ou falecendo. Morrer é fazer um sacrifício pessoal. Sonhar que vai morrer pode ser uma metáfora para as coisas das quais você abriu mão na vida real. Você tem a impressão de que está sempre colocando as exigências dos outros antes das suas. A ausência de morte significa as seguintes características. Se você tem um sonho recorrente sobre o falecimento de um ente querido, isso pode significar que está faltando alguma característica ou atributo que o ente querido falecido incorpora.
Pergunte a si mesmo o que há nessa pessoa que se destaca para você ou o que você aprecia nela. É precisamente essa qualidade que falta nos seus relacionamentos pessoais ou nas circunstâncias da sua vida. Morrer é sentir ressentimento. Interpretado diretamente, ter um sonho com a morte de outra pessoa pode indicar que você está nutrindo um rancor latente contra essa pessoa. Sonhar com alguém que já faleceu. Se você sonha que está conversando ou vendo os mortos, é um aviso de que você está se cercando do tipo errado de pessoas e sendo influenciado negativamente por elas. Existe a possibilidade de que esse sonho possa ajudá-lo a fazer as pazes com as pessoas em sua vida que já faleceram. Outra interpretação do sonho é que ele representa a perda de bens materiais. Se você sonha com uma pessoa que já morreu há muito tempo, é sinal de que uma circunstância ou relacionamento existente em sua vida desperta tem qualidades semelhantes às da pessoa falecida. É possível que o sonho esteja tentando lhe dizer que você precisa abandonar essa situação ou relacionamento e deixá-lo morrer. Quando você sonha com alguém que faleceu recentemente, isso indica que a memória de sua morte ainda está muito fresca em sua mente. Você está tendo dificuldade em entender o fato de que ele ou ela não existe mais neste mundo. É um sinal de que você está tentando compreender o falecimento da pessoa falecida, se a pessoa falecida estiver tentando convencê-lo a ir a algum lugar com ela. Você também não quer estar em sua própria companhia. Se você tem sonhos em que consegue interagir com seus pais falecidos, isso pode representar sua ansiedade em relação à vida sem eles ou como você está se adaptando à morte deles. Você está aproveitando a oportunidade que lhe foi apresentada em seu sonho para dizer seu último adeus às pessoas nele. Se você sonha que está vendo seu irmão, parente ou amigo falecido vivo, é um sinal de que você está sentindo falta deles e está tentando reviver as experiências que teve com eles no passado. Seus sonhos podem ser a única saída que você tem para processar a morte de um ente querido e aceitar o ritmo frenético de sua vida enquanto tenta acompanhar as demandas de sua rotina diária. Sonhar com seu filho falecido é uma forma de você mantê-lo com você mesmo depois que ele falecer. É uma experiência muito difícil para um pai passar pela perda de um filho. Esses tipos de sonhos surgem porque você ainda não consegue aceitar ou compreender totalmente como ou por que seu filho foi tirado de você tão jovem. É fundamental ter em mente que só porque uma pessoa faleceu não significa automaticamente que seu relacionamento com ela chegou ao fim, pelo contrário, a natureza da relação simplesmente mudou e a dinâmica mudou. Sua capacidade de manter uma conexão com outra pessoa pode ser ajudada em um relacionamento prestando atenção aos sonhos dela. Conclusão: é melhor não levar seus pesadelos de morte ao pé da letra na maioria das vezes. Considere a morte em seu sonho como uma metáfora para algo em sua vida desperta que está passando por uma transição ou chegando ao fim. Sonhos em que você ou outra pessoa está prestes a falecer podem ser perturbadores, mas você não deve interpretá-los literalmente. O falecimento de uma pessoa em sonho pode representar a conclusão de uma fase da vida e o início de outra. Os sonhos podem despertar uma ampla gama de sentimentos, e esses sentimentos podem ser usados para compreender melhor a relevância de um sonho para as ocorrências da vida real. Mas nem sempre é possível descobrir o que significa um sonho. Se você descobrir que seu sono está sendo interrompido regularmente por sonhos estressantes, pode ser benéfico discutir o assunto com um terapeuta qualificado.